Começou a gravação. Para quem estiver assistindo a versão gravada, seja bem-vindo, bem-vinda, né? Essa é a nossa segunda parte do período da manhã e a gente vai fazer, então, agora a discussão do trabalho da Daniela Issa e do João Chimene Júnior. Daniela, a ideia é de 15 minutos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, não é tão fixo, Tá, né? ótimo. Então, nós convidamos os dois porque tem temáticas que são temáticas que se aproximam daquilo que nós imaginamos como debate quando a gente propôs, porque no período da tarde a gente vai para o tema das lutas pela terra e da luta ecológica dentro da crítica do capitalismo no mundo contemporâneo. À tarde vai ser o Alberto com as séries do MST. Então é por isso que a gente lembrou da pesquisa da Daniela. Daniela é brasileira, mas ela estuda no EHESS, na França, com orientação do Michel Novy, né? Isso mesmo. E aí eu vou pedir que ela mesma se apresente um pouquinho, o campo da formação, etc., que alguns a conhecem, mas outros não. E o João Chimene é o contrário, ele é moçambicano e estuda aqui na USF com a gente. Então, a gente agradece muito que vocês tenham preparado esse momentinho para estar com a gente. A ideia, então, 15 minutinhos para cada um, e aí no final a gente segue mais meia hora trocando ideias, etc. A gente nunca esgota toda a reflexão aqui mesmo, né? Uma vez que eu falo que às vezes é repercutindo no almoço, no café, amanhã, nos próximos encontros. Daniela, muito obrigado. Passo a palavra para você e peço que, então, a gentileza de se apresentar um pouquinho para quem não te conhece. Muito obrigada, Alain. Obrigada pelo convite. Então, eu estudo temáticas ligadas com o capitalismo como religião, mas mais precisamente a CPT na luta contra o trabalho escravo, né? O trabalho escravo sendo um dos sacrifícios humanos exigidos pelo capitalismo, uma das formas mais cruéis do capitalismo. Mas me interessei também no mestrado pelo MST, né, pelo envolvimento da Igreja Católica, a CPT, entre outras organizações, na mobilização do MST. Então, eu também estudei essas temáticas e agora, como acabo de dizer, estudo a CPT e o trabalho escravo no doutorado. Mas eu escrevi um artigo que foi publicado esse ano, um artigo bem curto, no qual eu comparo o capitalismo como religião do Benjamin e a crítica feita pela teologia da libertação. Então, eu vou falar sobre isso. Aí, posso começar? Claro. Perfeito. Então, não tenho nada muito preparado, só vou me basear mais ou menos nesse artigo, que, no primeiro momento, pode até parecer loucura, porque ele é muito curto, como que você vai comparar, né? Capitalismo como religião, e toda uma crítica da teologia da libertação, que é muito rica, né? Mas a primeira coisa que me parece essencial é a reflexão dessas duas correntes, né? Então, a primeira sendo do Walter Benjamin, né, e de judeus libertários românticos em uma época, em um continente específico, e a crítica feita por teólogos da libertação meio século depois, num outro contexto histórico, de Guerra Fria, né, e a semelhança simplesmente desconcertante, né, entre as duas correntes, sendo que os teólogos da libertação não conheciam o texto de Benjamin, né. Então, a partir daí, e também pela própria sugestão do Michel Novy, eu tive uma vontade muito grande de fazer um primeiro esboço. Então, foi isso que eu fiz. Então, o capitalismo como religião do Benjamin, todos conhecem já bastante, já conhecem bem, então não vou reiterar. Mas o que é interessante na crítica da teologia da libertação, dos vários escritos, inclusive do Jung Monson, que está aqui, é o fato de que essa religião, ela gera uma idolatria, certo? Essa idolatria tem também um fetichismo que acompanha, e, obviamente, tudo isso culmina num sacrifício humano, que tem que ser justificado por essa racionalidade econômica. Ela é obrigatória, é desagradável ter sacrifício humano, mas ele é necessário, ele é absolutamente necessário para que esse cosmos completamente distorcido possa funcionar, entendeu? Então, quais seriam os elementos mais importantes? Bom, o primeiro deles mencionando rapidamente o fetichismo
fato de que vivemos num mundo onde as relações são completamente invertidas, os meios, os fins, as pessoas e os objetos, certo? Fetichismo que nós usamos no exterior, em qualquer língua, vem de origem feitiço, né, do português. Então, por encanto e por magia, os objetos, quando eles se tornam mercadorias, eles interagirem entre si, como se fossem sujeitos autônomos, e com os humanos, né? Dotado dessa capacidade de interagir de maneira autônoma, então, eles vão subjugar pessoas anteriormente sujeitos, né? No caso, seres humanos, trabalhadores que se tornarão, nesse caso, objetos. E assim, com essa subjugação, esses objetos, agora mercadorias, inclusive o capital, ele exige uma deferência, entendeu? Ele exige, inclusive, deferência e não só isso, mas ele acaba escravizando o ser humano. Então, nesse mundo, o dinheiro ele não serve mais para os fins, ele não tem uma utilidade para, ele não serve mais para o ser humano, ele é um fim, ele não é mais um meio, ele é o fim de toda uma atividade humana, né? Então a gente vive pelo dinheiro, e o dinheiro não vive e não está aqui para satisfazer as necessidades básicas humanas, simplesmente, né? Aquela função tecnicamente teórica que deveria ter. Então, nesse fetichismo, tudo isso vai acabar lidando, vai ser como que a teologia da libertação e várias críticas entendem essa idolatria como uma paródia do cristianismo invertido, certo? Porque, afinal de contas, a adoração nesse capitalismo, nessa religião, primeiro que é uma adoração econômica secular, e o segredo dessa adoração, pelo que me consta no pouco que eu estudei, ela tem que ser secreta, certo? É super importante. Esse Deus abscônditos, ele é importante, porque, por um lado, como dizia Benjamin, é na prática, no aspecto cultural, que essa religião se concretiza, certo? Por outro lado, manifestar o aspecto de ídolo, e aí quais são os ídolos? Vamos já discutir isso rapidamente, mas manifestar o aspecto de ídolo seria expor a idolatria. Então, esse seminário é em si uma grande heresia, certo? Já estamos aqui todos, estamos cometendo uma grande heresia. Porém, uma heresia totalmente permitida dentro do capitalismo. Por quê? Porque sempre existe uma prática relacionada à produção capitalista, alguma mercadoria, algum dinheiro. Então, esse seminário ele vai funcionar corretamente. O que não pode, o que não é permitido, que é proibido pela religião do capital, seria toda uma classe de pessoas em sofrimento, no caso, trabalhadores, poceiros, pessoas sem terras, então elas se sobreporem, né, porque isso, elas terem direitos, isso a religião do capital ela não autoriza, né. Então, seminários como esse estão super autorizados, mas o que eu acho bem interessante entre os ídolos, né, nessa religião, são vários, são ídolos concretos, né, então, por exemplo, o dinheiro, o próprio capital, mas também ideias, como a modernidade e a racionalidade capitalista. O que nós vemos entre essas duas correntes, essas duas reflexões entre Benjamin e a teologia da libertação é a convergência na irracionalidade da racionalidade capitalista. Ou seja, vejam aqui aonde chegamos com a modernidade e com o capitalismo, né? Nesse artigo, eu uso simplesmente o dinheiro e o capital como um dos ídolos, sendo que a idolatria ela não é necessariamente ligada só ao capitalismo, né? A idolatria, por exemplo, no caso da América Latina, o ouro foi um dos primeiros ídolos, né? Pelo qual imolamos toda a periferia. Primeiro a América Latina, depois a África e a Ásia, certo? Então, foi a primeira crítica de Bartolomé de las Casas foi esse genocídio indígena. Não, ele fez essa crítica, né? Porque, claro, tudo pelo ouro. Já no capitalismo, o que é interessante do dinheiro, ainda mais quando ele se torna capital, é o fato de que ele tem esse aspecto, e aí eu vou usar a análise de Jung, ele tem esse aspecto de criar a partir do nada. Ora, somente Deus pode criar a partir do nada, mas ele cria a partir do nada por quê? Porque ele nega que tem na criação e na riqueza o trabalho que está lá atrás. Ele só consta como esse poder de criar do nada
a riqueza, o dinheiro, né? Nisso, o que muitas pessoas, muitos teólogos da libertação apresentam é a universalidade e o poder do dinheiro, porque hoje, ele tem um lugar no mundo que nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma arte chega sequer a esse nível de universalidade, uma linguagem universal, o dinheiro. Então, é também bastante interessante. Mas eu gostaria de somente explicar que esse aspecto do dinheiro, então tem a idolatria do dinheiro e tem o dinheiro quando ele se torna capital, né? Quando ele se torna capital, ele então tem poderes, como eu já expliquei, de criação a partir do nada. E é muito interessante, porque ele é, ao mesmo tempo, presente, né? A gente pode ver o dinheiro, mas ele também está, ele está em toda parte, ele é elusivo, ele é abstrato, e ele incorpora todos os fatores da vida econômica, ocultamente, né? E incessantemente. E quando ele vai incorporando, ele tem esse aspecto misterioso, porque, claro, a gente não vê isso, mas tudo se submete ao dinheiro, ao capital e à racionalidade econômica, né? O que é interessante em tudo isso, eu não trato disso no artigo, mas são os mecanismos necessários, os mecanismos psicológicos e teóricos necessários para justificar tanto sacrifício humano que é engendrado por esse sistema. Ora, se temos necessidade de tanto justificativo, por exemplo, por que o capitalismo, por que existe tanta miséria? Porque, na verdade, o governo está interferindo. Se você deixasse o mercado, porque o mercado é um cosmos assim, maravilhoso, se você deixasse ele funcionar perfeitamente, tudo seria maravilhoso, entendeu? O problema é o governo que vem interferir. Então, esse tipo de reflexão nada mais é uma maneira de mostrar, na verdade, que o capitalismo em si, nós estamos assim meio que confessando, de que o capitalismo não funciona, porque é uma das necessidades uma das explicações para tentar justificar, racionalizar, é isso que eu quis dizer, né? Então, só vou ler aqui uma parte do Capital como Criador do Nada, do livro do Jung, são só 2 frases, mas o Capital, igualmente, nega a sua origem, né? O trabalho do trabalhador, que seria a origem, e pretende que seu aumento, seu crescimento, seu lucro sai de si mesmo. Ele nega que o crescimento do capital financeiro é fruto da expropriação de uma parte da mais-valia produzida pelo trabalhador. Então, assim, ele se absolutiza a si mesmo, né? Estou lendo esse livro aqui, A Idolatria do Capital, do Jung. Então, o que é interessante é que esse poder, né? Porque o capital, ele tem um poder de vida ou morte, que nem Deus, né? O poder de vida ou morte sobre as pessoas. E quando ele dá esse poder de vida, ele dá esse poder de vida, né, com o emprego, com o trabalho, para o trabalhador, para sugar ele, né, para matar ele. Então, ele, na verdade, quando eu expliquei que existe uma paródia, né, na verdade, do cristianismo, verdade, ele é concebido por muitos teólogos como a besta, na verdade, né? Então não é exatamente a Deus, porque Deus que dá vida, ele dá vida para que você tenha vida, não para ser tirada, né? Não para ser sacrificada. Mais ou menos essa crítica da teologia da libertação. E acredito que, não sei quanto tempo eu já estou falando, mas acredito que é mais ou menos isso. E sei somente que o ideal seria deixar vocês com uma oração, um salmo, né? O Salmo 23, o mercado é o meu pastor, nada me faltará. E vocês conhecem o final, tá bom? Eu vou deixar ceder aqui a palavra, então, para o meu colega. Depois, se vocês tiverem alguma pergunta, eu fico à disposição. Muito obrigado. São muitos elementos para provocar a nossa conversa. Mas a gente vai escutar primeiro o João, aí a gente volta para fazer essa discussão. João?
A palavra é Muito sua. obrigado pela palavra, professor. Tá. Muito obrigado pela palavra, professor. Cumprimento a todos os presentes neste seminário que é sobre capitalismo como religião. Congratulo igualmente aos organizadores por terem tornado possível este momento. O professor já me havia apresentado, sou João, de Moçambique, entretanto sou doutorando pelo programa de pós-graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade de São Francisco. Temporariamente encontro-me em Moçambique a trabalhar a partir daqui. O meu tema de tese enquadra-se na linha 2, que é a linha, digamos, de educação, sociedade e processos formativos, e o tema é possibilidades ou impossibilidades. Me escutam, professor? Fala mais alto. Tem que falar um pouquinho mais forte, porque já está no máximo a TV, e tem gente com mais no fundo. Um pouquinho mais forte. Ok, tá bem. Então, irei apresentar aqui os principais contornos da minha pesquisa, né? Encontro-me neste momento a produzir o primeiro capítulo, mas irei apresentar o referencial essencial que tenho estado a usar, né, para costurar esta minha pesquisa. Dizia eu que o tema da minha pesquisa é possibilidades ou impossibilidades do progresso capitalista destrutivo a uma transição ecológica sustentável em busca de alternativas ecopedagógicas. Este tema surge como uma tentativa, portanto, do enfrentamento da crise ecológica, que é, de certa maneira, também reflexo da crise antropológica, esta crise que Papa Francisco diz ser sistêmica, mas não só ele, como tantos outros, como Leonardo Boff, assim o afirmam, e que se esta crise é sistêmica, então temos que procurar, logo a partida, digamos, soluções antissistêmicas, né? Porque o pensamento ou o ideal que cria esta crise não pode ser o mesmo que nos traz soluções. Por isso temos que pensar em utopias, em outras saídas, digamos, a essa escalada, digamos, de degradação ecológica ou ambiental. E é isto que o meu tema busca fazer, que é apontar possíveis caminhos, possíveis saídas, digamos, sem necessariamente, digamos, cair naquele síndrome de que o Jung fala, né, que é o síndrome do Atlas, né? Mas a gente busca trazer aqui uma contribuição, por mais pequena que seja, para ajudar, digamos, a analisar, a trabalhar, a solucionar parte, digamos, desta crise ecológica. O objeto bruto da pesquisa é a ecopedagogia, né? Um campo que enquadra, que, enquanto comprometido com a educação para a transformação social, se preocupará com a conscientização para uma ação ecológica sustentável. Eu tenho aqui como objetivo principal da pesquisa, né, refletir sobre as possibilidades ou impossibilidades de transição de um progresso capitalista destrutivo a uma ecologia sustentável que privilegia a biodiversidade em detrimento do lucro. E como objetivos específicos, procuro fazer uma crítica ao mito do progresso capitalista e suas implicações para o meio ambiente, refletir sobre o consumo desenfreado e sobre a necessidade de uma educação para o consumo consciente e colaborar com aquelas que eu entendo serem as perspectivas para uma transição ecológica sustentável. Irei apresentar aqui essas perspectivas que eu tomo como basilares. E, por fim, dizer ou trazer, digamos, o contributo dessas perspectivas para o contexto que é o meu, que é o contexto moçambicano, em que elas podem colaborar no contexto moçambicano. E como problema, digamos, de pesquisa, tenho aqui a seguinte pergunta. Perante o atual sistema capitalista, que em nome da maximização da produção com vista ao lucro, enriquece a poucos e condena milhares de seres humanos à miséria,
para além de gerar violência, destruição e diminuir as possibilidades de vida no planeta, que alternativas ecopedagógicas podemos tomar como substrato para uma transição ecológica sustentável. E como pressuposto de tese, eu coloco aqui, a partir das alternativas ecopedagógicas, podemos fazer uma transição ecológica sustentável e contrária à lógica do capitalismo destrutivo. Contextualizando aqui, a ecopedagogia surge como resposta ou alternativa para o enfrentamento da crise ambiental planetária, pois, como diriam os precursores desta corrente, rompemos com o equilíbrio natural e, se não o recuperarmos com urgência, devemos nos ater às suas consequências. Estamos, portanto, jogando com a sobrevivência da nossa espécie. Quem o diz é Gutierrez e Prado. Tanto a ecopedagogia se circunscreve como uma pedagogia com foco nas relações entre o ser humano e a natureza em busca da sustentabilidade ambiental. A Carta da Terra constitui um dos pilares epistemológicos da ecopedagogia e nos convida, logo no preâmbulo, a somar forças para gerar uma sociedade sustentável global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos, na justiça econômica e numa cultura da paz. E para o alcance desse desiderato, ela atesta que seja imperioso que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade de vida e com as futuras gerações. Há uma pergunta essencial que julgo que seja preponderante que nos coloquemos, que é que tempo nós estamos vivendo? Moacir Gadotti, que é, digamos, quem trouxe essa corrente ecopedagógica no Brasil, ele que é o diretor do Instituto Paulo Freire, considera os tempos em que vivemos como sendo de extremismo. Diz ele que passamos do modo de produção para o modo de destruição. Por sua vez, Boff e Arruda dizem, damos-nos conta de que podemos ser destruídos, não por algum meteoro rasante, nem por cataclismo de proporções fantásticas, mas por causa da irresponsável ação humana na natureza. E, por sua vez, Boaventura de Sousa Santos também corrobora com a ideia de que estamos num planeta em crise e que o objetivo da atual crise é o de não ser resolvida. O que está por detrás dela é, portanto, a pretensão de legitimar a escandalosa concentração da riqueza e boicotar medidas eficazes para impedir a iminente catástrofe ecológica. Só para termos noção da gravidade do problema, o quarto relatório de avaliação de mudanças climáticas elaborado pelo painel intergovernamental para mudanças climáticas e publicado em 2007 denuncia o aquecimento do sistema climático e menciona que a ação humana, digamos assim, é a maior responsável, digamos, pela catástrofe que temos assistido, digamos, na natureza. E que as causas naturais perfazem apenas um total de 5%. Por outro lado, o aquecimento global e a subida do nível das águas do mar por séculos, ainda que se estabilize a emissão e concentração dos gases com efeito estufa, prevê ainda que a temperatura da superfície da Terra venha a aumentar 1,1 a 6,4 graus centígrados ao longo do século XXI. Antevê igualmente o aumento dos níveis das águas do mar entre 18 e 59 centímetros durante o mesmo período. O filósofo moçambicano Severino Ngüenya afirma que as fábricas, os carros e as casas, utilizando o petróleo e o metano de carbono como fontes de energia e de aquecimento, expelem todos os dias para a atmosfera milhões de toneladas de anidrido carbônico, de enxofre e de chumbo, com consequências incalculáveis, para não falar do problema das descargas industriais. E por falar do contexto moçambicano, vale também mencionar que, olha, só
do segundo semestre do ano 2024 até abril deste ano, Moçambique experimentou, digamos, eventos climáticos severos, né? Tivemos cerca de 3 ciclones, né? Só neste período de tempo, né? Entre eles o ciclone Chido, o Dikelede e o Jude, né? Só para não mencionar, digamos, os outros anos que foram também marcados por esses eventos catastróficos, né? Portanto, o país ciclicamente tem sido assolado por ciclones. Quem são ou serão, então, as maiores vítimas da degradação ambiental? Tanto Boff quanto Jung Monsung são unânimes em afirmar que serão os pobres. O que estamos, então, fazendo para evitarmos que o pior aconteça? Enquanto campo da educação, entendo eu que precisamos voltar a refletir sobre aquela velha, mas sempre atual questão, né? Para que valores queremos educar hoje? Ora, como defende Alan Coelho, a educação deve transformar com urgência, deve se transformar com urgência em uma ferramenta que nos proponha novos modelos de humanidade contrários ao da destruição e da desumanização. Michel Lovy propõe que se reoriente esse progresso por formas a torná-lo compatível com o equilíbrio ecológico do planeta. Isso pressupõe necessariamente uma transição do progresso destrutivo para uma ecologia sustentável. Recorrendo, portanto, aos textos de Karl Marx, embora não seja forte, digamos, do Marx a questão ecológica, não podemos cobrar dele tanto, mas as suas obras já dão um prenúncio, digamos, sobre questões ecológicas. Não é só, digamos, Michel Lovy que levanta essas possibilidades, mas também, tomando como exemplo, o filósofo japonês, né, Saito, né, já faz referência, digamos, a alguns textos de Marx. Aliás, ele está trabalhando uns cadernos que são cadernos inéditos, né, que se circunscrevem na esteira do marxismo tardio, né, e que tem lá fortes marcas, digamos, desta preocupação por questões ecológicas, digamos, por parte de Marx, né. Então, Michel Lovy, recorrendo aos textos de Marx, admite haver uma ruptura, né, do metabolismo entre as sociedades humanas e a natureza, originada, digamos, essa ruptura pelo produtivismo capitalista. A grande indústria, no entender de Lovy, baseia-se numa lógica predatória que não só destrói as condições de vida no planeta, como também degrada a vida dos trabalhadores. Tanto não só se destrói as possibilidades de vida no planeta, como também o trabalhador, quanto mais ele trabalha, mais precariza, digamos, a sua vida. Lovy propõe que se reoriente o progresso por formas a torná-lo compatível tanto com esse equilíbrio do planeta. O ecossocialismo seria, então, uma alternativa a esse progresso destrutivo. Que alternativas ecopedagógicas para o enfrentamento da crise ecológica podemos avançar? Uma das primeiras alternativas é exatamente essa que avançamos, o ecossocialismo, né? Muito bem defendido por Lovy, mas também avançamos a possibilidade de uma educação para a dialogicidade e alteridade, e aqui tomamos como referenciais Freire, mas também tomamos Martin Buber, Emmanuel Levinas, né? Só para citar a título de exemplo, Martin Buber, na obra Eu e Tu, ele discute sobre aquela perspectiva dialógica, mas não uma perspectiva dialógica centrada apenas num único par, né, de palavras, né? Porque ele usa o eu e tu e o eu e isso. O eu e tu possibilita-nos um diálogo numa perspectiva, articulado numa perspectiva horizontal, né? No sentido do homem com as essencialidades espirituais, ou com o que ele chama de tu eterno ou totalmente outro, mas também o homem com o seu semelhante, né? O homem, neste caso, uma perspectiva horizontal. Sim, professor?
o tempo já acabou, se você puder fazer uma síntese. Tem que Tá bem, caminhar tá para o bem. debate. Não, mas pode terminar, Já. concluir sua apresentação, mas de uma maneira mais abreviada, tá? Tá bem, professor. E também existe, ele coloca, digamos, esta possibilidade no diálogo eu e isso, do diálogo do homem com a natureza, né? A natureza é ela que nos dá a vida, e a partir do momento que dialogamos com ela, não verbalmente, mas por via de ações práticas, ela coopera em nosso favor, mas quando fazemos o contrário, quando a degradamos, ela colabora para a nossa própria destruição, digamos assim. E ele aponta também para a questão da troca dos pares de palavras, né? Que pode redundar num processo de reificação, né? Quando se trata, digamos, os objetos como se de humanos fossem, e quando se trata os humanos como se fossem objetos entre objetos, aí mergulhamos num grande problema em termos de relações. Outra alternativa que avançamos aqui é da ética da responsabilidade e do cuidado, de Boff e Jonas, a perspectiva de uma educação para o consumo consciente. Aqui trouxemos alguns referenciais de Jung Moon-sung, não é? E a educação para uma cidadania, digamos, consciente e planetária. Bom, por questões de exiguidade de tempo, e porque filosofar é estar a caminho também, e eu me escuso de percorrer esse caminho sozinho. Vou terminar por aqui. E pela atenção dispensada, meu muito obrigado. Obrigado, João. Eu vou trazer de volta aqui a Daniela para o meio da tela. Aqui. Bem, gente, nós temos uns 20 minutos para a gente conversar a partir, problematizar a partir do que eles nos trazem, ou mesmo sugerir alguma abordagem. Tem uma mão. O Antônio. Antônio, por favor, pode abrir o microfone. Então, eu vou trazer mais uma problemática do que uma pergunta, né, que é para pensar. Eu acho todas essas coisas, assim, impossíveis de ser realizadas no capitalismo. O que o João falou, a economia solidária, porque está preso a um modo de produção que não aceita nada disso. Então, eu entendo que, por exemplo, falar disso sem falar numa mudança de modo de produção, aí você, assim, bem, acho que as pessoas hoje, inclusive, têm medo de falar a palavra socialismo. Se não se lutar nessa direção, nada disso é possível. Nada disso vai ser possível. Economia solidária, um ecossistema que atenda às necessidades nossas e da Terra, né? Então, eu acho assim, bem problemático, porque essa questão eu não vejo ser discutida dentro da teologia da libertação, e não vejo ser discutida, inclusive, quando a gente fala da questão do capitalismo como religião. Então, assim, não é bem uma pergunta, é uma manifestação de uma reflexão. Obrigado. Obrigado, Antônio. Quem mais está na fila? Jung. Eu queria fazer um comentário da Daniela. Primeiro, eu estava tentando seguir de onde ela está citando as minhas falas. Aí eu vi que é um livro bem antigo. Hoje eu trouxe um livro meu de 94, e a Daniela me trouxe de 89, 88. Falei, ela está voltando a passar. É legal isso. Eu queria fazer um comentário, na verdade, a partir da fala da Daniela, sobre a relação entre idolatria e fetiche. Estamos discutindo, eu e Alan e outros vão para um encontro em Colômbia para discutir exatamente a relação entre idolatria e fetiche. Aí me veio
com a fala dela, uma intuição. Qual é a diferença entre idolatria e fetiche? Uma vem de uma lógica bíblico-teológica e outra vem da visão ilustrada da crítica de Marx. Os dois têm em comum essa inversão do sujeito e objeto. Isso aparece no profeta Jeremias e também no mundo moderno, mas o Marx é o cara que trabalhou mais. Aí ele viu assim, uma grande diferença está em como é que você critica. Porque meramente descrever, tá tudo errado. O mundo de hoje está errado, o problema ecológico, e como é que a gente sai dessa? Então, a crítica do fetiche em Marx pressupõe como é que você supera o fetiche com a transparência das relações econômicas. O que precisa da razão. O problema, eu li um artigo muito tempo atrás do Gianotti, é do jornal, eu acho que era do Estadão ou do Jornal da Tarde, página inteira discutindo fetiche, e ele chega à conclusão seguinte, que não é possível superar o fetiche, o que pressupõe o conhecimento perfeito. O que Rinquilão já discutiu isso. Então, você tem uma crítica que não tem saída. Você pode diminuir o nível de fetichização, mas não dá. A crítica da idolatria da Bíblia não é o caminho, não é a razão. É compaixão. Então, o que o teólogo da libertação vai trabalhar, o Rinquilão, Asmer, e assim, o que é idolatria? Todos os deuses, todos os crentes creem que seus deuses são verdadeiros. Como é que você discerne qual é o Deus verdadeiro ou não? Então, esse é o problema da idolatria. No meu livro Idolatria do Dinheiro e Direitos Humanos, eu tenho um capítulo sobre a diferença entre ídolo em Bento XVI e no Papa Francisco. Aí, a diferença é que na narração bíblica e na transmutação, a diferença de Deus verdadeiro e o ídolo não é racional, mas sim a compaixão. Então, o movimento, o critério é ética, de reconhecimento do direito de viver dos povos. Então, ponto, eu cheguei isso hoje. Então, eu preciso desenvolver mais isso, mas eu acho que, como você vem essa discussão sobre religião, capitalismo como religião, etc., e discute idolatria e fetiche, eu acho que, sabe, pegar assim, na crítica do fetiche, principalmente a partir da crítica do consumismo, você tem uma dimensão na crítica do fetiche da mercadoria, Sut Jali. Você conhece um indiano que escreve que passou na Canadá, ele tem um texto sobre Sut Jali. Ele tem bastante coisa sobre consumo, fetichização. Ele usa o conceito fetichismo. Mas aí, então, o conceito de única forma de resolver o problema pela razão não dá. Aí eles Jutsali Sudjali, coisa assim. Ele desenvolve isso. E eu acho que essa discussão da idolatria do dinheiro, crítica idolátrica da Bíblia, é passar pela questão ética da misericórdia, da compaixão. Eu acho que ele tem esse diálogo, eu acho que seria legal. Só dessa assim. Obrigado pela a tua cara falando, me deu um clique. Fico muito feliz. Podemos responder? Ou... Pode sim, é um diálogo, à vontade. Perfeito. É que eu não sabia que você ia dar a palavra. Eu acho muito interessante a questão da razão e da compaixão, simplesmente porque, vou então retomar esse comentário muito interessante aqui do Jung, por quê? Porque uma das críticas do Assmann é que o Deus absconditus, a necessidade de esconder, né, essa parte racional da mentira, de esconder para poder subjugar e dominar, ela é importantíssima. Mas, claro, no capitalismo, como lembra muito bem o Jung, nós não temos valores, os valores humanos eles são depradados, certo? Valores ecológicos, eles são completamente destruídos. Então,
como a gente fala de sacrifício humano, também existem sacrifícios e éticas de toda a natureza, né? No caso, acabei usando a palavra natureza, mas assim, do meio ambiente, de outras espécies. Então, com certeza, eu acho que há realmente uma síntese, né, entre esse aspecto racional e esse aspecto de compaixão. Mas ter valores num sistema capitalista não é nem sequer permitido a todos, né? Ou países, ou você vê, por exemplo, como são afetados ecologicamente, para pegar o exemplo aqui do João, certos países, certas populações, né? Aquilo que o Jung fala e tantos outros falam, né? São sempre os pobres que serão sacrificados. Mas eu aprecio muito essa questão da compaixão, porque eu acho que ela é fundamental, né? Não basta simplesmente uma análise hegemônica, nós temos que construir valores, né? E com relação ao comentário do Antônio, eu acho muito interessante também, porque, afinal de contas, como você pode entrar numa espécie de compromisso com um sistema que é completamente injusto, né? Só que a questão é que não pode-se não fazer nada, suponho eu. Então, eu vou deixar o João falar, porque eu acho que essa é mais a questão dele, né? João está desligado. Isso. Tá. Muito obrigado pelas contribuições. Vou dar algum comentário também respondendo a argumentação do Antônio, né? Foi também uma mera contribuição, por acaso não foi uma questão, né? Ele estava a dizer que nada adianta, digamos, procurarmos falar de tudo isso sem uma mudança estrutural, né? Uma mudança, digamos, sistêmica, que é essa mudança que é proposta por vários teóricos, inclusive os da escola, digamos, DEI, né? É preciso entendermos que necessitamos realmente agir. Esse agir tem que ser um agir, digamos, global, mas também, e acima de tudo, tem que ser local, tem que ser localizado, digamos assim. Porque o problema ecológico não é um problema, digamos, de um lado, então do outro. Não, é um problema de todos nós. E as ações provocadas, por exemplo, pelos países que mais poluem, que são os países mais industrializados, por exemplo, recaem também sobre tantos outros, né, cujos graus de poluição são mais reduzidos. Então, precisamos agir coletivamente para fazermos face a essa crise ecológica que nos acomete. Bem, eu não sei se tem alguém inscrito, eu vou comentar, porque assim, eu proponho uma pergunta em voz alta, né? A partir do que o Antônio disse, né? Bem, quando fala do ecossocialismo, a ideia já é dizer assim, falar só de socialismo nem é suficiente, né? As pessoas nem querem falar de socialismo, Antônio, mas hoje só o socialismo ele não é suficiente para enfrentar a complexidade de uma crise que supõe também a catástrofe ecológica. Por isso que a ideia de um ecossocialismo é uma ideia de uma revisão e mesmo de compreender que o conceito de socialismo ele é datado historicamente e que ele é uma resposta humana para o problema humano em um determinado contexto e que em outro contexto talvez a resposta seja diferente, mesmo que ela seja inspirada nisso, né? Mas eu estou fazendo isso para pegar o gancho com o João, porque quando o João fala da ecopedagogia, do Gadot, de outros, etc., para mim tem uma pergunta que tem a ver com o nosso campo que não é discutida por esses autores. A pergunta é: que tipo de conhecimento, como é que a gente transmite esse conhecimento? Porque não basta que as pessoas saibam que tem uma crise ecológica. As pessoas podem muito bem saber que esse copinho, a gente sabe que esse copinho aqui é completamente perigoso e nós estamos usando. Todos nós sabemos, ninguém que tem dúvida que esse copinho é um problema, a gente usa. E da mesma maneira, muita gente e muitos estudantes nas escolas vão acumular uma série de conhecimentos científicos completamente corretos sobre a crise ecológica e não vão mudar a sua maneira de viver. Porque nós estamos falando de um outro tipo de conhecimento que ele não é
uma informação científica, mas ele é um algo que permita o discernimento, mas que permita o afetar-se, né? Porque me parece que tem a ver com aquilo que a Daniela traz na apresentação dela, que é o quanto que o fetichismo impede com que a gente entenda o mecanismo da nossa própria subjetividade, de como é que essa confusão entre o desejo, aquilo que a gente aspira a ser, aquilo que racionalmente a gente pensa que a gente é, e o que na prática a gente é. Então, só um detalhe, tem uma frase de Rubem Alves, que ele fala que esclarecimento racional resolvesse, ninguém fumaria. Mas as propagandas são cativantes, você se sente... Acho que é isso. Eu vou parar por aqui, porque acho que o contexto da pergunta é essa. Me parece que não é para o João responder para a gente agora, porque evidentemente que não há resposta, mas me parece que as duas coisas se articulam para que a gente possa pensar o problema na sua complexidade, dentro desse campo, né? E aí a gente podia ver se alguém de vocês, ou alguém que está acompanhando online quiser comentar a respeito disso, a gente tem mais ainda 5 minutinhos. José Roberto, pode falar. Primeiro, eu quero cumprimentar a todos com bom dia. Bom dia. E prazer rever os professores Jung, o Sung, o Larry, e alguns rostos, o professor Alberto. Muito prazer, muito bom revê-los, mesmo que distantes. E agradecer as falas da Daniela e do João, que são falas bastante desafiadoras, né? Eu peguei a live no finalzinho. No finalzinho da fala do professor Alberto, quando ele dizia que os pobres, eles falam sempre a partir de uma cosmovisão religiosa, teológica. É assim que eles leem o mundo, né? Eu não peguei todo o contexto, mas considerando que os pobres é a base dessa pirâmide que sustenta o capitalismo em todos os seus processos históricos, e a propósito da pergunta desafiadora do Antônio Inácio Greco, os cumprimentos, Greco, quando ele coloca, enquanto continuar assim, vai continuar assim. E o que fazer? Eu pergunto para João e Daniela, será que um dos caminhos para furar essa bolha, para escrever um novo Salmo 23, não seria investir numa nova gramática, como diz lá o Souza Santos? Porque parece que se a maioria da base da pirâmide é pobre, não é com eles que a gente tem que conversar, não é com eles que a gente tem que investir. E que linguagem utilizar, que símbolos utilizar. Se a maioria desses pobres, pelo menos na América Latina, estão com a Bíblia nas mãos, o que fazer a partir do texto sagrado para promover o objetivo tão sonhado? Não sei se ficou claro aí para vocês. Muito bem, muito obrigado, José Roberto. Alguém mais quer acrescentar um comentário? Eu entendi a pergunta aqui, eu acho, do José Roberto. Sim, José Roberto, que eu não conheço outra maneira a não ser pela um trabalho de contra-hegemonia, ou seja, exatamente o que o João está fazendo, uma pedagogia. Eu não conheço outra solução. E também, não sei, de repente existem outras soluções. A única solução que eu conheço é através do pensamento, da mudança das ideias, da mesma maneira que nos foi inculcado a ideia de achar normal o sacrifício, a exploração de uma maioria por uma minoria, né? Essa normalização, tudo isso é uma educação, é um ensino. Agora, claro, a história da humanidade, a democracia e os direitos humanos é uma raridade. Então, assim, não que fosse um trabalho difícil, a gente vive, né, historicamente, no mundo, nós temos toda uma herança genética de exploração. Mas eu não consigo entender o mundo diferentemente, a não ser
contra-hegemonia das ideias. E eu acho que nesse ponto, pelo menos no Brasil, a mística é fundamental. A mística dos trabalhadores, a mística dos poceiros, a mística que a gente vê, que sai mesmo dessa teologia da libertação, porque ela é um espaço de diálogo com uma classe não letrada, e ela é um espaço de contra-hegemonia, porque existe ali memória, você fala de direitos, você acaba recriando valores ali dentro, você acaba celebrando os mártires da terra ou ecológicos, e você acaba dando um sentido a toda aquela histórica de luta, né? Então, para mim, a mística que a gente vê nascida do cristianismo, da teologia da libertação, para mim ela é absolutamente fundamental, tanto a mística como o sentimento que anima a gente para ter coragem de lutar e dedicar a vida para um ideal, né, que é um ideal humano, né, que deveria ser uma coisa completamente normal, mas que nós temos que lutar por ela. Tanto essa mística que anima qualquer pessoa, independentemente de ser teólogo da libertação, compartilhar das nossas ideias, enfim. E a mística que nós temos realmente no Brasil, que é essa pedagogia, né, que eu costumo chamar de praxis, porque você põe com um ritual, um gestual, você põe em prática toda uma linguagem simbólica, e você valoriza o conhecimento popular de maneira contra-hegemônica, no meu entendimento, mas só isso que eu posso contribuir, porque no resto eu continuo procurando soluções. Então vou parar por aqui. Obrigado, Daniela. Antes de passar para o João, a Genevieva pediu a palavra. Vamos passar rapidamente para ela, depois a gente volta para o João. E aí a gente encerra esse bloco. Genevieva, pode abrir o microfone. Se puder abrir a câmera também, seria ótimo. Ixi, está dirigindo. Foi um acidente, levantaram a mão. Eu acho que pode ser. Bem, como não abriu o som, vamos imaginar que foi sem querer. João, então com você, vai lá, por favor. Realmente, os pobres são as maiores vítimas, digamos, desse sistema que mata, né? E os pobres, até o pouco que eles têm, lhes é retirado, né? Lhes é tirado. São eles, por exemplo, os maiores refugiados climáticos, não é? Perante essa devastação, por exemplo, no contexto moçambicano, dos eventos climáticos extremos, esses perdem casas porque não têm uma infraestrutura, digamos, resiliente a essas catástrofes. Então, mais do que realmente verbalizarmos, eu acho que precisamos mudar, sim, a perspectiva, né, para uma perspectiva mais prática, uma perspectiva de ação, de humanismo, de solidariedade para com os que mais precisam, porque, do contrário, estaremos a colaborar para que os pobres vivam em condições cada vez mais deploráveis. João, muito obrigado. Daniela, obrigado. Eu tenho a impressão que a gente, 12:10, está na hora da gente fazer a nossa pausa, né? E a gente agradece porque, como eu disse, as provocações, elas permanecem, a gente vai discutindo a partir dessas questões. Para a gente é muito importante ver que Daniela e João apresentam aquilo que estão estudando, a gente conhecer gente que está trabalhando com a temática do nosso campo. A Daniela, eles pediram o seu artigo, você já mandou aí, né? Ou foi o próprio Lucas que achou já isso, né? Foi, o Lucas pediu, eu incluí o link, né? Mas tá. E o Antônio está falando ali da ideologia, age pelo subconsciente, o desejo, qualquer contra-hegemonia tem que passar pelo desejo, pelo subconsciente. Total acordo, Antônio, acho que essa é um pouco a formulação que a gente estava fazendo. Fazer propaganda do penúltimo livro do Jung Mussum, que chama Desejo e Conversão. Desejo e Conversão, que é uma tentativa de tratar dessa temática. E, bem, a Daniela também falou do gosto. É isso, por enquanto, a gente vai parando por aqui. Quem estiver assistindo gravado, vai ter mais um terceiro vídeo, que é referente à mesa da tarde, e a gente se encontra lá. Que horas?